A lei é uma forma de você respeitar o seu próximo, né? As leis, elas contribuem para manter a ordem na cidade, no país também, né? São as leis que regem, né, as nossas atitudes, a atitude com o próximo, do próximo com a gente. Acho fundamental. A gente recorre a elas a todo momento. Acho importante se tiver alguém que regule e que elas sejam cumpridas, né? Não adianta ter lei e não ter alguém para fiscalizar. Esse é o meu ponto de vista. Acredito só de ter uma campanha que incentive a população a se conscientizar que essas leis existam, já é algo extremamente importante. Eu, como jovem, de saber que existe uma prefeitura que está me amparando, existe uma sociedade que se importa com os meus direitos, é extremamente importante. Para organizar a sociedade também, exatamente. Entendeu? A gente está vivendo aí no Brasil muito, tá difícil as coisas, né? Para viver em sociedade, a gente precisa de regras que organizem a nossa convivência e nos protejam das injustiças. A engrenagem funcionando entre regulação e proteção, ela é tão importante que foi criado o Dia Mundial da Lei. O 10 de julho nos lembra da garantia de direitos. Tem um marco inicial nos Estados Unidos, precisamente no ano de 1958, com um presidente chamado Eisenhower. É um presidente conservador, mas que foi revolucionário no mundo do direito, inclusive lutando pelo voto de negros e mulheres. O professor lembra do desejo por ordem, mesmo antes da existência das leis humanas. A humanidade sempre foi muito apegada às leis. Primeiro as leis mitológicas, depois as divinas e, por fim, as leis humanas, que são as que regulam a nossa relação social, as nossas relações sociais atualmente. As leis, elas hoje, sendo leis humanas, elas se iniciam por meio de iniciativas, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou até mesmo por iniciativa popular. E a partir daí, os textos das futuras leis seguem um ritual. De comissões parlamentares que verificam a compatibilidade dessa lei com a Constituição, que é a lei maior de todo o ordenamento jurídico, passa posteriormente para aprovação nas casas legislativas, em âmbito federal, Câmara dos Deputados e Senado, âmbito estadual, Assembleia Legislativa e, por fim, no município, as câmaras dos vereadores. A palavra final sobre uma lei é sempre dos parlamentares. No caso dos municípios, dos vereadores, que representam o povo em última instância. Uma vez aprovadas por um quórum específico, elas vão ser remetidas ao Poder Executivo para sanção ou veto. E, havendo sanção, o presidente promulga, o presidente, o governador ou o prefeito. Havendo veto, volta para a Casa Legislativa, que aprecia e mantém ou não a lei no mundo jurídico. Stiger afirma haver mais de 1 milhão de normas em todo o país. O excesso de leis federais, estaduais e municipais dificulta o conhecimento por parte da população, que ainda encontra barreiras para acessar o judiciário. Uma forma de garantir acesso à justiça, ao direito e ao cumprimento das leis é o Estado oferecer um aparato gratuito que dê às pessoas que têm menos condições econômicas, intelectuais e sociais, de modo geral, que elas possam ter acesso a esse aparato. As defensorias públicas são aí o maior exemplo existente na Constituição brasileira e existe em âmbito federal, estadual e municipal. Por outro lado, as universidades públicas hoje no Brasil e privadas, diga-se de passagem, oferecem assistências jurídicas gratuitas. Existem diferentes tipos de lei. A Constituição Federal de 1988 é a norma principal de todo o ordenamento jurídico democrático. Leis federais complementares são aquelas que a própria Constituição aponta a necessidade de acréscimos feitos pelo Congresso Nacional. A lei ordinária é a que surge no dia a dia. Ordinária vem de comum. É votada de acordo com os interesses da sociedade, dos partidos e de grupos no geral. Existem ainda as emendas, as leis estaduais, municipais e, por fim, medidas provisórias, decretos, portarias e outros instrumentos normativos. A diretora legislativa da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, Maria Aparecida Fontiscal, mostra como a Constituição Federal permitiu a criação da principal norma das cidades, a Lei Orgânica Municipal.
Após a Constituição Federal, foi conferida que o município pudesse, no caso a Câmara Municipal, pudesse editar, portanto, a sua lei maior do seu município, tratando sobre a organização municipal, a vida política do município de Juiz de Fora, no caso. Então, temos a lei orgânica, temos, por força da revisão da lei orgânica, algumas leis complementares, e aí são os códigos, plano diretor, as leis consideradas, vamos dizer, com impacto maior na vida social da população. Temos as leis ordinárias, que são as leis de planejamento, as leis que tratam das condutas, das posturas municipais, em si, as leis que visam atender a demanda que aqui chega nessa casa. Cida destaca a importância conferida ao município no que diz respeito às leis orçamentárias. Plano plurianual, que é um planejamento de 4 anos no município, definindo o que serão feito de obras, de investimento no município, de planejamento contínuo no município, garantindo, sim, que seja atendidas as demandas da comunidade nesse planejamento. E vem com isso a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária que estima essa receita e fixa a despesa para a concretização de todo esse planejamento. A transparência deve ser garantida no processo legal e a participação popular em todas as discussões torna isso possível. Nós temos audiência pública, onde se discute matérias importantes do município, isso muitas vezes se transforma na lei. Nós temos centro de atenção ao cidadão que tem os seus serviços à população, como, por exemplo, a Câmara Móvel, outrora a Câmara Itinerante, que justamente ouve a comunidade, vê as suas demandas e aí pode fazer esse elo ao legislador para que ele possa, então, apresentar projeto que atenda a essa demanda. Redes sociais, site e ouvidoria são complementares no acesso da população ao legislativo. O Comitê de Cidadania é mais uma forma da sociedade se organizar e acompanhar o que há de legislação. A participação popular garante a manutenção da democracia. Nosso compromisso, nossa forma de atuação são reuniões mensais, nós temos uma presidência, uma equipe de coordenação. O nosso trabalho é voluntário, suprapartidário. Ir em loco, procurar saber aquilo que uma comunidade está precisando e ela se sentir valorizada, tendo essa possibilidade de ver essas ideias serem colocadas em prática e se transformadas em leis, eu acredito que seja o caminho verdadeiro para a boa política, para o encantamento das pessoas com a boa política. E isso aí é uma garantia de que ninguém, daqui a alguns anos, poderá pensar em substituir a democracia por um outro tipo de regime, né? A informação é valorizada pelos grupos da sociedade. Minha fala para a Câmara hoje é divulgar mais as leis, para que as pessoas tomem conhecimento, valorizem, né? E possam utilizar e também propor leis. Eu vou lembrar de uma lei, que é a Lei Maria da Penha. Esta lei, ela foi fruto de uma grande luta e de uma mulher de fibra. Mas olha quantas vidas foram modificadas a partir da Lei Maria da Penha. E saber que existem campanhas, leis que amparam essas mulheres em extrema vulnerabilidade é muito importante para mim, que eu me sinto representada por elas, entende? A gente entra no ônibus, estamos usando a lei porque é um contrato, a gente senta num bar, senta num café, a gente está usando legislação de consumidor e, portanto, as leis estão por todos os lados.